Marcos, nós vamos ver como que o toque do Senhor é precioso. Marcos capítulo 7, no versículo 32, diz assim: então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. E abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Sabe a primeira coisa que eu vejo? Que quando nós somos tocados por Jesus, quando Jesus vem e nos toca, os nossos ouvidos são destapados. Como assim, pastor? Eu não sou surdo, eu não tenho problema auditivo. Os nossos ouvidos são destapados para ouvir aquilo que Deus está falando muitas vezes conosco, e nós não estamos dando ouvidos. Quantas vezes Deus tem falado ao meu e ao seu coração? Quantas vezes Deus tem colocado palavras sobre as nossas vidas, mas muitas vezes essas palavras entram por aqui e saem por aqui, sem fazer nenhuma diferença. Mas quando Jesus nos toca, quando Jesus vem e toca em nós, os nossos ouvidos são destapados, e nós não mais ouvimos aquilo que nós queremos ouvir. Começamos a ouvir aquilo que Deus tem para nós. Quantas pessoas têm se magoado, têm se afastado dos caminhos do Senhor, porque se magoaram com algo que foi dito? Por que se magoaram? Porque não estavam preparados para ouvir aquilo que Deus tinha para falar, mas estavam somente com os seus ouvidos deficientes, e só queriam ouvir aquilo que gostariam de ouvir. Muitas vezes Deus está querendo nos tocar nos nossos ouvidos, para que eles sejam destapados, e nós começamos a ouvir de fato a voz de Deus, a direção do Senhor. Amém? Amém. Deseja esse toque. E diz mais, Mateus capítulo 9, versículo 28 e 29. Tendo ele, Jesus, entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se os olhos. Sabe o que eu vejo aqui também? Que Jesus quer tocar em mim, que Jesus quer tocar em você, que Jesus quer tocar na sua igreja, mas Ele quer tocar nos nossos olhos. Não para talvez tirar uma cegueira física, porque aqui, com a graça de Deus, ninguém tem essa deficiência. Mas Deus quer abrir os nossos olhos para que nós começamos a enxergar aquilo que está oculto dentro de nós, aquilo que está oculto ao redor de nós. Nós trouxemos uma palavra aqui semana passada. O que está oculto dentro de mim, o que ainda está oculto dentro de mim. E muitas vezes nós não enxergamos o que está oculto nem em nós, quanto mais o que está ao redor de nós. Pessoas que têm sido usadas pelo inimigo para tramar contra nós, trabalhos de feitiçarias, palavras malditas, tantas coisas que têm sido feitas contra nós, mas nós não enxergamos, porque os nossos olhos ainda são olhos naturais, são olhos humanos, e Deus está querendo nos tocar os nossos olhos, para abrir a nossa visão. Amém? Amém? Deus quer tocar nos meus olhos e nos seus olhos, para que os nossos olhos sejam abertos, e nós enxerguemos aquilo que estava escuro. Lucas capítulo 7, a partir do 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Versículo 14. Às vezes, amados, nós estamos até o versículo 13, nós estamos esperando que alguém somente se compadeça de nós e diga: não chores, isso vai passar, a vida é assim mesmo, essa situação é assim, acontece com todo mundo. Mas aí o Senhor Jesus vem e fala assim no versículo 14: chegando-se, tocou o esquife
E parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E sentou-se o que estivera morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Sabe o que eu vejo aqui, meu irmão e minha irmã? Que Jesus quer tocar em nós. Ele quer tocar nas partes que estão mortas. O que está morto em nós? Talvez a nossa fé, talvez a nossa esperança, talvez o nosso ministério, talvez o nosso relacionamento com os nossos familiares. O que morreu em nós? Talvez a expectativa de vida, talvez uma expectativa de melhora, talvez uma profissão. O que morreu em nós? Talvez o relacionamento com os nossos pais, com os nossos filhos, com a nossa esposa. Nós estamos somente ali mantendo essas coisas vivas nos aparelhos, mas Jesus está falando que Ele quer tocar hoje nessas partes e quer trazer vida. Jesus quer ressuscitar. Jesus é o mesmo Jesus que ressuscitou o filho da viúva de Naim, é o mesmo Jesus que pode me tocar hoje e pode tocar na sua vida e ressuscitar. Aleluia! É o mesmo Jesus, meu irmão e minha irmã. Por isso nós temos que mudar a nossa ótica. Nós não podemos vir a um culto ou deixar de vir a um culto somente esperando mais um momento, mais um tempo só, onde nós vamos cantar, ouvir uma palavra. Não, tem que haver uma expectativa de ser tocado. Eu e você temos que vir a este lugar ou a outros lugares onde você tem congregado ou tem ido e ser tocado por Jesus. Não podemos somente nos conformar em entrar e sair de uma igreja e não sermos tocados. Marcos capítulo 1, versículo 40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Olha Jesus como sempre, né? Jesus vira as costas e fala: não, você eu não quero, você eu não posso curar, essa é a sua sina, essa é o seu legado, é assim, você vai ter que viver isso até o fim da sua vida. Jesus faz isso? Não. Jesus não vira as costas. Ele fala assim: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Sabe o que eu vejo, irmãos? Que Jesus quer nos curar. Ele quer nos tocar para nos curar. Jesus quer tocar em mim e você para nos curar e para nos limpar. Aqui era um leproso, e é interessante, como diz o final aqui, e ficou limpo. Algumas vezes pessoas não querem ser tocadas por Jesus. Muitas vezes pessoas até têm o desejo, mas quando se defrontam com a palavra, quando se defrontam com aquilo que a palavra traz de mudança, aquilo que vai pegar em nós e vai nos limpar de toda a sujeira, vai nos limpar de toda a imundícia, quando nós somos confrontados assim, muitas vezes alguns desistem, porque não querem que Jesus os toque, para que eles sejam limpos. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos desejar que Jesus venha e nos toque, e nos limpe, e nos cure, e nos restaure. Amém? Amém. Este homem foi limpo. Nós somos chamados na Bíblia, a Bíblia fala lá no Velho Testamento, que nós somos como vasos, e vasos na mão de quem? Do oleiro. Quem é o oleiro? É Deus. Você entende que quando o oleiro toca no vaso, ele está ali colocando a sua impressão, ele está colocando ali o formato dos seus dedos, ou melhor, ele está direcionando aquele vaso, para que aquele vaso tenha um formato. Nós precisamos desejar que Jesus nos toque, mas não é para que nós sejamos da forma como queremos. Jesus quer nos tocar para nos moldar, para nos transformar, para nos fazer como vasos de honra. Amém? Nós temos que nos abrir. Senhor, me toca mesmo, me muda mesmo. Senhor, faz mesmo, vai apertar, tem hora que vai afinar aqui, mas é para fazer ali a boca, para ser uma boca maior, para entrar mais água. Talvez o Senhor
me toque para que eu fique um pouquinho mais cheio, mas não é para mim mesmo, é para mim armazenar mais daquilo que é do Senhor. Nós precisamos permitir ser tocados por Deus, mas para sermos amoldados segundo a imagem e semelhança do seu Filho, Jesus, o nosso Senhor. Amém. Quantos de nós talvez não tenha sido tocado porque não tem se permitido ser moldado ou amoldado? Deixa o Senhor te tocar, deixa o Senhor ir ajeitando. O Senhor não é alguém bruto, alguém sem noção, Ele é um oleiro talentoso. Ele sabe como apertar, Ele sabe como alargar, Ele sabe como expandir. Mas muitas vezes nós temos nos fechado e não temos deixado o Senhor nos tocar. Esse homem, aqui do versículo que nós lemos, Mateus 1,40, é interessante que Jesus o toca, mas um pouquinho antes aqui diz assim: aproximou-se dele e de joelhos rogou. Se quiseres, pode me purificar. Ou seja, esse homem, ele toma duas atitudes. A segunda é que ele roga a Jesus. Mas ele simplesmente roga? Não, ele se achega. Tem que haver em mim, em você, tem que haver em nós um desejo de ser tocado. Mas temos que nos achegar a Deus. Temos que fazer a nossa parte. Quantas pessoas estão somente rogando: Senhor, me cura, Senhor, transforma a minha vida, transforma o meu filho, transforma o meu marido, transforma a minha esposa, transforma as minhas finanças, transforma, muda, mas nós só rogamos. E eu falo uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: só rogar pode ser que não seja suficiente. Só ficar rogando, pedindo, pode não ser suficiente. Talvez esteja faltando nos aproximar de Deus. Este homem, ele se aproxima. Eu vou ler de novo aqui: aproximou-se dele. Quantas pessoas não têm recebido, não têm tido a resposta, ou não têm tido o conforto, porque somente estão rogando, mas o Senhor está chamando: vem para perto de mim. Aquele homem da mão ressequida, é interessante, já preguei sobre isso. Jesus podia curá-lo de onde ele estava, mas Jesus fala: vem para o meio. E Jesus está falando isso conosco: se aproxime de mim, venha para que eu te toque, para que eu transforme, para que você seja curado. Amém? Amém. Mas cada vez que você fala amém, você está falando assim: isso é para mim. Amém? Amém. Agora sim. Agora Mateus capítulo 17, verso 4. Diz assim: então disse Pedro a Jesus, aqui no Monte da Transfiguração, tá, Marcos? Jesus estava ali, e ali aparece Elias e Moisés, e fala assim: então disse Pedro ao Senhor, Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. E falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. E ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Versículo 7. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Sabe o que eu vejo aqui, amados? Às vezes nós estamos no lugar certo, às vezes estamos dentro da igreja, nosso corpo está aqui, mas a nossa cabeça está lá longe. A nossa cabeça está nas contas de amanhã, no trabalho, na namorada, no esposo, nos afazeres, nos filhos, no carro. E eu vejo aqui que muitas vezes estar no lugar certo é correto, sim, mas não é o suficiente. Pedro, Tiago e João estavam no lugar correto. Eles estavam onde houve a transfiguração, onde Jesus ali, onde o Pai ali se manifestou com uma voz e disse: esse é o meu filho amado. Quando eu estou
estou no lugar certo, isso me leva a ser envolvido pela glória do Senhor. Eles estavam lá e foram envolvidos pela glória do Senhor. Mas como eu disse, muitas vezes só estar no lugar certo não é suficiente. Porque aqui diz que eles, eu vou ler de novo aqui, ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Muitas vezes, amados, nós estamos assim, nós estamos no lugar certo, estamos na igreja, estamos dentro de casa com a família, estamos trabalhando, mas há um medo tomando conta de nós, um medo que nos tira a paz, um medo que nos faz com que nos prostremos, não diante do Senhor, sim, diante do Senhor é correto, mas um medo que faça com que nós nos prostremos diante das dificuldades. E se nós não entendermos que eu preciso estar no lugar certo, mas eu preciso desejar um toque do Senhor, porque aqui diz, aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus. Sabe o que eu vejo? Que quando Jesus nos toca, Ele nos tira todos os medos, todas as incertezas. Eu testemunhei aqui, cada filho que eu e a pastora Lu tinha, vinha um temor novo. Imagina a gente que passou medo desde o primeiro, e nossos filhos nunca foram como é que se diz? Quando não planejados, mas vinha um temor, e Deus trazia uma graça, mas porque Jesus vem e nos toca, então muitas vezes eu e você estamos temerosos, estamos incertos, estamos aflitos, e nós precisamos entender que o fato de eu só ter medo não vai resolver a minha vida, mas eu preciso me aproximar de Jesus, para que Jesus venha e me toque e me diga, como Ele disse aqui, erguei-vos e não temais. Ninguém, amém? Amém. É isso que o Senhor está falando, vem a mim, e eu quero te tocar, e eu vou te levantar, e você não vai mais ter medo, você vai passar situações, mas você não vai mais temer. Não vai mais temer a falta de dinheiro, não vai mais temer ficar sozinho, não vai mais temer envelhecer, não vai mais temer ser rejeitado, porque Jesus lhe tocou. Aleluia. Continuando, Marcos 1,41 eu já li, diz assim: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou, e disse: quero, fica limpo. Sabe o que eu vejo aqui, meu irmão, minha irmã? Que Deus se compadece daqueles que o buscam. Ele se compadece daqueles que realmente desejam ser tocados, e Ele vem e toca. Jesus, eu nunca vi na Bíblia, eu nunca li. Se você achar, você pode me mostrar, que eu paro de crer nele, porque Jesus nunca despediu ninguém de mãos vazias. Todos os que vinham até Ele desejosos, tinha que haver um desejo, porque muitas vezes fariseus, publicanos e outras pessoas vinham a Ele, mas não havia um desejo de ser tocado. Mas todos que desejaram ser tocados por Jesus, Ele tocou, e não voltaram de mãos vazias. Amém. Jesus, essa palavra me diz aqui que o Senhor se compadece daqueles que se achegam a Ele, e se compadece e toca. Mas é necessário se achegar. Talvez você, talvez eu tenha andado com Jesus, mas tenha andado um pouco longe, tem andado um pouco à distância, faz parte do ministério, faz parte do corpo de Cristo, mas sempre à distância, um pouco de medo. Ah, Senhor, mas se eu me envolver mais, o que vai ser de mim? O que as pessoas vão falar de mim no trabalho? O que eu vou ter que fazer com as minhas finanças? Será que vão querer tudo que é meu? Será que as pessoas vão me ridicularizar? E Jesus está falando: se achegue, que eu quero te tocar. Amém? Amém. Porém tem algo mais. O pastor falou até agora: Jesus vai me tocar, Jesus vai abrir os meus olhos, vai abrir os meus ouvidos, vai me limpar. Jesus vai mudar a minha vida, vai me tocar. Mas é só isso então, pastor? É só eu vir na igreja? Não, amados, tem um passo a mais nessa noite, e o Senhor quer nos falar isso. O Senhor, como eu disse, um relacionamento, vou fazer aqui porque é minha, eu posso? Um relacionamento, ele é assim: eu toco, mais, não, eu quero ser tocado. Não precisa ser com tanta violência. Nós muitas vezes estamos esperando somente que Jesus nos toque,
Mas o Senhor está falando: ei, e você? Você não quer me tocar? Você não vai me tocar? Jesus está esperando ainda que nós desejemos tocar em Jesus. Um passo a mais não é só esperar. Não é só esperar que Jesus venha e me toque, me cure, me mostre, me tire da cegueira, me tire dos ouvidos tapados, da lepra, enfim. Jesus está falando: venha e me toque. Marcos capítulo 6. O que ele está falando? Ele está falando assim, com outras palavras: pare de ficar no raso. Muitas pessoas se conformaram com o raso e andam no evangelho raso, onde somente eu até tenho água, mas as águas vão até os meus pés. Jesus está nos chamando para algo mais, para algo muito mais ousado, que não é simplesmente, imagina, eu poderia citar aqui muitos exemplos, não vou falar sobre ela hoje, a mulher do fluxo de sangue, mas imagina se essa mulher estivesse esperando Jesus tocar ela, teria morrido disso. Muitas vezes nós estamos assim, esperando que Jesus nos toque, mas Jesus está esperando também que nós o toquemos, que nós demos um passo. Eu sempre ilustro isso. Deus, isso sou eu que penso, tá, amado? Deus estende a mão até esse ponto aqui, ó. Sabe por que até aqui? Porque aqui eu consigo, e aqui eu vou tocar. Muitas pessoas estão esperando que Jesus o toque, e tudo bem, isso é lícito. Jesus tocou muitas pessoas, mas sempre houve uma disposição. Essas pessoas foram até Ele, essas pessoas desejaram Ele. Mas eu estou falando nessa noite de algo muito maior. Não desejar somente ser tocado por Jesus, mas realmente desejar tocar Jesus. Marcos capítulo 6. Acho que eu vou ter que comprar uma garrafa maior. Me ajuda, minha filha, por favor. Não precisa encher não, fique só metade. Diz assim no versículo 56 de Marcos 6: onde quer que ele, Jesus, entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhes que os deixasse tocar ao menos na orla das suas vestes, e quando a tocavam, saíam curados. Quem tocava quem aqui? Era Jesus que tocava eles? Eles rogavam: Senhor, quando o Senhor passar, deixe que apenas essas pessoas toquem, não no Senhor, na orla das suas vestes. Deus está procurando ainda, o Senhor está procurando um povo desejoso, que fale: Senhor, quando o Senhor estiver passando ali na igreja, quando a presença do Senhor estiver ali, deixa eu tocar no Senhor, nem que for na ponta do seu manto, nem que for na sandália do Senhor, nem que for no dedinho, mindinho do seu pé, mas deixa eu tocar no Senhor. Amém? Amém. E aqueles que tocaram, aqui diz a palavra, que eles eram curados. E quanto, aqui ó, e quantos a tocavam eram curados. Muitas vezes eu e você, obrigado, filho. Muitas vezes eu e você não somos totalmente curados. Eu não estou falando de enfermidades, amados. Estou falando daquilo que está oculto em mim. Muitas vezes nós não somos totalmente curados porque nós não estamos desejando tocar em Jesus. E Jesus está passando. Jesus passou domingo passado, Jesus passou terça, Jesus passou aqui, está passando aqui agora. Jesus pode passar na sua casa, Jesus pode passar no seu trabalho. Jesus tem passado e muitas vezes nós estamos simplesmente deixando que Ele passe. Afinal de contas, sempre haverá um amanhã. Não haverá um amanhã. Porque o amanhã, a Bíblia diz que pertence ao Senhor. O nosso dia, o nosso tempo é hoje. Meu irmão e minha irmã, abra os teus olhos e aproveite o dia de hoje. Nós não sabemos o dia de amanhã. Muitas vezes você vai falar assim: pastor, que pregação chata. Não é a minha pregação, é a palavra do Senhor. Receba ela na sua vida. Toque no Senhor nessa noite como você talvez nunca tocou, para que eu e você sejamos curados. Continuando aqui, Lucas capítulo 24, no versículo 38, diz assim: mas ele lhes disse. Aqui Jesus ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, e ele já havia avisado que faria isso. E Jesus vem e aparece e diz assim: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração?
vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me ou tocai-me e vede e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vede que eu o tenho. Sabe o que eu vejo aqui, meu irmão e minha irmã? Jesus está falando, me toque. Os discípulos, Jesus já havia dito que ia ressuscitar. Eles sabiam que Jesus ia ressuscitar. Eles viram Jesus ressurreto. Muitas vezes nós estamos nisso. Nós sabemos que Jesus ressuscitou. Nós vemos que Jesus ressuscitou. Mas nós não queremos tocar. E Jesus está falando, venha, toque. Veja que eu sou real. Veja que eu realmente estou presente. Pastor, que doideira é essa? Então quer dizer que Jesus vai aparecer aqui em carne e eu vou tocar Ele? Não, meu irmão, minha irmã. Tocar a Jesus é um ato de adoração. Eu toco ao Senhor quando eu o adoro. E nós vamos entender isso. E eu termino com esse versículo. Lucas capítulo 7. E esse é o texto base dessa noite. Estranho, né, pastor? O texto base é no final. Mas vamos lá. Lucas capítulo 7, versículo 36. Eu já preguei sobre essa passagem, não vou pregar sobre ela novamente. Diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Olha que interessante. Jesus estava na casa daquele homem. Ou seja, novamente, estar no lugar certo muitas vezes não é o suficiente. É o primeiro passo. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Amados, eu estou falando aqui, a Bíblia está falando de alguém que não foi convidada. Sabe o que eu vejo aqui? Que aqueles que tocam Jesus muitas vezes não foram convidados. Às vezes você se sente assim, excluído. Talvez você se sente excluído dentro da sua casa. Talvez você se sinta excluído nesta igreja. Nós não somos perfeitos, amados. Eu erro, a minha esposa erra, nós erramos. Às vezes esse sentimento ele vem de Satanás para que você se desvie do Evangelho. Eu me sinto excluído. Na igreja ninguém me nota. Na igreja ninguém me deixa cantar. Na igreja ninguém me deixa pregar. Na igreja ninguém me deixa louvar. Na igreja ninguém me deixa isso, aquilo outro. Mas sabe o que eu vejo aqui? Que alguém que realmente adora o Senhor não fica esperando o convite. Amém? Alguém que quer tocar Jesus não fica esperando, olha, vem aqui tocar em Jesus hoje. Não! É entre você e Jesus. Se levante e toque nele. E essa mulher entra. E aí, ao ver isto, versículo 39, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é uma pecadora. Sabe o que eu vejo aqui? Que muitas vezes as pessoas estão nos julgando. As pessoas estão olhando para nós e falando: você é isso, você é aquilo, você se expõe demais, você vai muito à igreja, ou você fala muito alto, ou você se empolga demais, ou você só fala disso, você só fala da palavra, só fala da Bíblia. E muitas vezes as pessoas estão nos olhando e nos rotulando, como fizeram com essa mulher. A Bíblia aqui não foi Deus que escreveu isso, aqui simplesmente foi o que as pessoas falaram e a Bíblia relatou. E eles falam aqui, o fariseu disse: porque é uma pecadora. E sabe o que eu vejo aqui? Que muitas vezes as pessoas nos julgam e nos rotulam, mas Jesus, Ele recebe aquilo que aquela mulher recebeu, aquilo, e Ele recebe o que eu e você temos feito como adoração. Eu não vou ler todo o texto aqui, mas no final o Senhor Jesus fala assim, Ele vai falando para o fariseu: olha, eu entrei na sua casa, você não me beijou, você não lavou os meus pés, você não me ungiu a cabeça. E essa mulher não para de me adorar, essa mulher não para de me tocar. E ele diz assim: por isso eu te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele quem pouco se perdoa,
pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Sabe o que eu vejo aqui? Que Jesus está falando: olha, a adoração verdadeira, a entrega, aquele que me ama, aquele que quer me tocar, aquele que realmente me tem como prioridade, primazia na sua vida, ele não deixa de me tocar, ele não deixa de me beijar, ele não deixa de querer estar perto de mim, e por causa disso, os teus muitos pecados estão perdoados. Amém. Amados, quem de nós aqui não peca? Quem de nós aqui anda perfeito diante de Deus? E muitas vezes nós somos hipócritas, muitas vezes nós andamos de uma forma e nos apresentamos de outra. E essa mulher aqui, ela chega nua e crua, aparecendo quem ela é, como uma pecadora. Mas Jesus não olhou para ela e viu uma pecadora, ele viu nela sim uma adoradora. Ele viu alguém que realmente o tocou. Sabe que eu vejo? Que Deus não está olhando os meus defeitos, Deus está olhando o desejo do meu coração. E se Ele encontrar em mim o desejo de tocar nessa noite, Ele vai se permitir tocar, e Ele vai me tocar, e eu serei perdoado, e eu serei curado, e os meus olhos serão abertos, e os meus ouvidos serão destapados, e toda lepra, toda sujeira será limpa do meu corpo. Mas é necessário que eu deseje tocar no Senhor. Amém? Jesus restaura, Ele restaura a vida dessa mulher, Ele perdoa, Ele limpa, e Ele usa essa mulher como um instrumento. Mas por causa de uma atitude de adoração que essa mulher teve. Amados, que o Senhor olhe em nós e não veja em nós fariseus, doutores da lei. Deus não está nos falando dos nossos pecados. Deus não nos trouxe aqui nessa noite para falar: olha, você erra, você peca. O Senhor não fala uma palavra a essa mulher, Ele sequer menciona os pecados dela. A única coisa que Ele diz é: os seus muitos pecados estão perdoados. Jesus não a expõe, Jesus não fala ali: é mulher, mas por muitos anos você foi uma adúltera, por muitos anos você foi uma prostituta, por muitos anos você foi uma mulher sem valor nenhum. Jesus não faz isso. Jesus olha e Ele encontra nessa mulher, e que Ele encontra em mim nessa noite, e em cada um de nós aqui, alguém disposto a tocar, sem pretensão. Essa mulher não queria ser notada. Eu imagino a cena, os pés de Jesus e ela cobrindo com os seus cabelos, porque tamanha era a vergonha dela, porque ela não poderia estar ali, ela não era bem-vinda ali, pela maioria, por todos, exceto pelo Senhor Jesus. Ela não era ali convidada, não era desejada, mas aquela mulher tomou uma atitude. Ela falou dentro de si, consigo mesmo: eu vou tocar Jesus nessa noite. Amém? Amém. Que esse seja o desejo do meu e do seu coração. Louvor, dá para tocar aquela segunda? Segunda ou a última? A última, isso mesmo. Só que eu queria que pedisse, só trocasse, Monique, na hora de cantar. Em vez de nós cantarmos assim: sopra em nós, Espírito Santo, nós vamos, em vez de sopra, nós vamos cantar toca. Porque o desejo do nosso coração nessa noite tem que ser esse, de sermos tocados, não pelo pastor, não pelo outro irmão. Deus pode até usar a minha vida ou a vida de outra pessoa para tocar em você, mas você tem que ter a convicção de que quem está te tocando nessa noite é o próprio Senhor Deus, o próprio Senhor Jesus, que te trouxe aqui para te tocar e falar assim: olha, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história, eu quero mudar a sua sina. Você não é alguém que foi trazido nessa terra para sofrer. Eu quero te curar nessa noite, eu quero desobstruir os seus ouvidos. Mas meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter o desejo de tocar em Jesus.